Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Ana Fávero. Vamos falar sobre as plantas sagradas na atualidade e o que elas representam para o mundo evolucionário espiritual. Deixem o seu like, os seus comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos. As plantas sagradas surgiram na criação do mundo, com o propósito de elevar a energia da consciência. Na Índia, conhecida como Bhang ou Ganja, no México e América do Norte, marihuana, na África do Norte, kiff ou tacruzi, na Amazônia, no meio tribal, epadu, cocaína. Existem também os cogumelos sagrados nas tribos indígenas e a ayahuasca, que tem o princípio ativo da psilocibina, que afeta os níveis de serotonina, causam enjoos, vômitos e fraqueza muscular, produzindo a incapacidade de distinguir a fantasia da realidade. Todas essas plantas alucinógenas foram trazidas de mundos mais elevados ou em evolução para produzir um estado mental de elevada consciência. Eram utilizados para auxiliar as pessoas a abrirem uma percepção divina e alterar as questões inerentes da vida e de cunho religioso. Atuam sobre as memórias religiosas, mas o uso contínuo de cunho recreativo sem o conhecimento místico compromete o ser humano, por fraqueza, a afundar-se para sempre no inferno. O seu consumo esporádico auxiliava para melhorar as comunicações telepáticas, clarividência e outras habilidades semelhantes. Isto se fazia em rituais de preparação, em dosagens mínimas, para que o corpo se acostumasse e não houvesse reação, como vômitos, pela alta dosagem experimentada, e nem afetasse o cérebro e os neurônios. Tudo era feito com acompanhamento de um sacerdote habilitado para frear as conexões com seres desarmoniosos e inferiores, como os reptilianos, os draconianos e os greys, pelo próprio estado de quem iria fazer uso. Se fazia um processo de limpeza no corpo humano, com banhos de ervas, orações e meditações, elevando a vibração para receber os líquidos sagrados. Começava com uma dosagem mínima até atingir o nível ideal, de acordo com a reação de cada um, e estabilizar o corpo físico quanto à corrente sanguínea e o cérebro. As viagens interdimensionais dessas substâncias herbais se fazia antes da queda da consciência humana e auxiliou na evolução espiritual por milhões de anos. Os líquidos da ayahuasca eram extraídos e usados ocasionalmente em cerimônias sagradas. Eram tiradas das folhas líquidos através da mastigação. Raramente faziam uso do cipó. Só os pajés, anciãos, com grande experiência de comunicação extrasensorial, tinham e extraíam com sacralidade para uma intenção. Tinham a habilidade e o poder de fazer uso, especificando a intenção como um presente espiritual, e em nenhum momento eram mal utilizadas para uma experiência corriqueira, sem ter a intenção permitida. Nunca se fazia uso contínuo para provocar dependência. As crianças recebiam orientação desde pequenos e o propósito era respeitado e honrado desde cedo. As plantas sagradas vibravam em uma frequência de 7ª e 8ª, chegando até a 12ª dimensão, com uma sintonia perfeita
com os reinos sagrados. Faziam uso para aprendizado e traziam muitas informações desde cedo para a sua evolução. Ninguém jamais fazia uso de inalar uma planta sagrada através dos pulmões. Nos primórdios dos tempos, as pessoas se aproximavam das plantas com muita reverência, pedindo permissão dos devas para fazer uso e receber os benefícios e atributos de cada seiva, de cada óleo, de cada folha, cipó ou cogumelo. Retiravam uma folha e mastigavam, sempre acompanhados por alguém mais velho e experiente, e sempre nos recintos de proteção sagrados de cada casa. Essas plantas cresciam em todos os lugares. Cada casa tinha um local sagrado para crescer em pequenas quantidades, como alimentos da alma e muito importantes para o corpo. Continham uma vibração altíssima quando ingeridas e abriam a mente para uma compreensão superior. A chamada erva de hoje, que promove viagens, desconectam a mente do físico, não conseguem se conectar com aspectos dimensionais mais elevados, já que na maioria dos casos são usadas como experimentos recreativos. As plantas originais não existem mais na terceira dimensão, embora várias espécies tenham sido preservadas no interior da Terra. As plantas de hoje não têm nenhuma relação com as plantas originais. Entidade das sombras ou magos negros alteraram geneticamente as plantas originais. Para se ter um entendimento melhor do que aconteceu, é preciso voltar no tempo e no espaço, quando os seres humanos, por ganância de poder, podemos citar Lemúria e Atlântida, entregaram seu poder para as vibrações mais baixas, se esqueceram da sua divina presença. Gradualmente, todas as civilizações da Terra esqueceram seu estado original e a sua unidade divina. Se entregaram para as manipulações controladas pelas sombras. Os magos negros que chegaram na Terra nessa época haviam adquirido muitos conhecimentos em outras esferas, outros mundos, antes de virem para a Terra exilados, para terem novos aprendizados, já que tinham prejudicado a evolução do seu planeta de origem. Se tornaram os primeiros magos negros dos tempos antigos, inclusive do Antigo Egito. Eles foram os primeiros seres a alterar geneticamente as plantas sagradas em suas raízes. A taxa de vibração das plantas foi progressivamente reduzida. Ao fazer essa mudança, passaram a ter controle sobre as pessoas progressivamente, diminuindo os poderes e percepções espirituais. Hoje, as ervas e folhas recreativas carregam vibração alterada negativamente e praticamente não contêm a essência das plantas originais. Produzem efeitos alucinógenos, mas não espirituais. Jovens e adultos se tornam dependentes dessas substâncias quando fazem o uso contínuo. São levados para os planos inferiores e nesses reinos são capturados e vinculados às entidades astrais que precisam dessas energias para sobreviver. Estas são as principais causas do vício atualmente. Todos que se entregam a essas substâncias criam continuamente energias distorcidas no corpo emocional e no corpo sutil. Isso afeta completamente o campo magnético, o cérebro e a mente. Essas entidades têm existência própria e atuam como verdadeiros vampiros. São seres reais
e sua consciência é de baixa energia, e com o tempo se tornam cada vez mais agressivas para obter o controle total do usuário. Com o passar do tempo, crescem em grandes números como verdadeiros hospedeiros e parasitas no campo magnético do usuário. São entidades de reduzida luz própria e precisam se ligar ao campo magnético e penetrar na mente do usuário predisposto a ser seu hospedeiro. Começam a produzir o anseio pela emoção em seus corpos emocionais para sobreviver como dependentes. São como raízes criadas por entidades no plano inferior do astral, para sugarem energia dos usuários a fim de assegurarem a sua sobrevivência. Isso não é só com as ervas, mas com o álcool exagerado e o uso contínuo do cigarro. Como as plantas se encontram hoje? Hoje existem plantações em massa que alteram a consciência para uma baixa vibração no plano astral, ao invés de elevar a vibração da consciência para os reinos elevados em viagens multidimensionais. As plantas, folhas, raízes, cipós hoje criam uma ilusão com efeitos temporários, tornando as pessoas dependentes, prejudicando o cérebro e os neurônios, trazendo uma luz fraca de consciência distorcida. Os magos negros em laboratórios alteraram com perspicácias e brilhantemente alteraram as vibrações das plantas com o único objetivo de alterar e criar uma ruptura na alma e uma separação da sua fonte e da sua essência do seu eu interior, se distanciando da energia da criação. Os usuários geralmente são pessoas inteligentes que tinham grandes projetos na Terra de grande sensibilidade para ajudar a humanidade a evoluir com mais rapidez. Com essa interferência está havendo um atraso na humanidade por causa dessa dependência, buscando uma forma de união no nível emocional como parte elevada deles mesmos. Essa dependência surge no desejo da alma e da sua própria natureza, o qual nunca será realizado pelo engajamento do uso contínuo dessas atividades e consumo. Por isso, continuam a ingerir e inalar para alcançar algo inexistente que alteram a consciência, levando-os para fazer uso cada vez mais em uma tentativa desesperada com a sua própria parte interna, que está vazia, carente e afetando o sistema nervoso. O corpo e a alma reagem e mostram uma tentativa e reação cada vez mais de encontrar o seu eu através do amor que pulsa em seu interior. E essa busca para ser encontrada e serem corrigidas serão em várias vidas e em várias existências. Qual era o estado genético das plantas? Era o amor, era a inocência e era a pureza. Nenhum lugar atualmente está livre dessas entidades que se nutrem dessas substâncias, formam uma consciência coletiva em si mesma. Essas entidades ficam à espreita de suas presas, cujo motivo é parar a evolução de toda uma geração, e quando as encontram, se agrupam como vampiros para inalar ou partilhar essas substâncias. Elas se agarram ao seu hospedeiro como vampiros famintos, competindo por essa energia que funciona como um remédio causando o tormento do vício. Como são essas entidades? Essas entidades parecem fumaças escuras e espessas, com os formatos de serpente, de cobras e dragões. De 10 metros, crescem
e envolvem vários corpos ao mesmo tempo. Eles envolvem o mental, o físico, o emocional e espiritual, expressando mais e mais vontade de consumir, alterando a personalidade e provocando danos de caráter. Se desconectam do seu eu real e passam a viver nesse estado alterado. E no final, tem que passar por várias encarnações para retornar ao seu estado de pureza espiritual. Posso dizer que essas substâncias são pura ilusão terrena. No corpo emocional, desde o início do consumo, rebaixaram todas as vibrações do corpo, afetaram o cérebro, embora possam parecer fortes e saudáveis, perderam o privilégio de, na próxima encarnação, serem acompanhados de angústia e doloroso sofrimento e com graves deficiências. Sempre existe uma pergunta: por que meu filho nasceu dessa forma, com grave deficiência? Geralmente o dependente não se alimenta, são malnutridos, e isso é parte da negação e ódio a si mesmo. O seu corpo acaba perdendo a vitalidade, equilíbrio e nutrientes para manter o seu corpo são. O corpo humano precisa ser alimentado e reabastecido com nutrientes que carregam a força vital possível, e o usuário geralmente não faz uso dessa alimentação. Quanto aos chás e os cipós sagrados, faz parte da mesma designação. Pode-se fazer uso em pequenas quantidades iniciais, dando espaço de certo tempo para ingerir a segunda dose. E o mestre que vai dirigir essa sagrada comunhão tem que estar limpo e equilibrado para conduzir essa experiência. O lugar tem que ter uma egrégora definida pelos Vedas. Só eles podem dar permissão. Nenhuma outra egrégora pode tomar posse que não sejam os Vedas. Eles são os verdadeiros guardiões das plantas sagradas. E só eles podem manipular com sua energia o líquido e as folhas com segurança, para que os seres humanos possam passar por uma experiência ocasional. As verdadeiras plantas sagradas não se encontram mais na Terra. O que se encontra está geneticamente modificado e longe da sua verdadeira finalidade. Ao passar por essa experiência, se limpe com profundidade. Vá num lugar seguro e não pague dinheiro. Sinta a energia do lugar. Você merece ter a sua experiência com segurança e proteção dos Vedas, dos elementais e de todos os seres mágicos da Terra. Na verdade, o seu verdadeiro encontro é com a sua essência e com os mundos elevados. Se purificar, meditar para ter o encontro tão esperado por milênios. Beijo no coração, fiquem bem, sempre se purificando na luz. Amo vocês e até mais.